E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Maurício, da disciplina de matemática, para o primeiro ano do ensino médio, com o setor B. Então, essa é a nossa segunda aula sobre o tópico de ângulos, aulas 9 e 10, páginas 128 a 130. Vamos resolver agora os exercícios, vamos discutir alguns exercícios. A sugestão é que depois de você ter lido o material, assistido a primeira aula, você tente fazer sozinho alguns desses exercícios, a maioria deles, e dar uma pausa em alguns momentos, se você entendeu, para você tentar fazer o exercício. Você pausa o vídeo, tenta fazer um pouco dos exercícios e continua. Então, o primeiro exercício que a gente tem do nosso material, ele pede para a gente calcular o complemento de um ângulo que mede 26 graus. Então, da nossa aula anterior, é importante a gente lembrar que complemento é o que falta para formar 90 graus, né? Dois ângulos complementares, eles formam 90 graus. Então, o complemento de um ângulo que mede 96 graus. Eu sugiro sempre, para ajudar a fixar o raciocínio, que vocês tenham a possibilidade de fazer o desenho. Isso te ajuda a abstrair um pouco mais, a entender melhor o que vocês estão trabalhando e facilita o seu raciocínio. Então, complemento 90 graus. Então, eu tenho dois ângulos que somados deverão somar 90 graus. Então, a gente tem um ângulo que foi dado pelo enunciado do exercício, 26 graus, e a gente deseja saber, calcular qual é o complemento desse ângulo de 26 graus. Então, você pode chamar aqui de um ângulo X qualquer, e agora fica fácil a gente pensar. O que a gente tem, então? Eu tenho que esse ângulo somado com 26 tem que ser igual a 90 graus. E agora a gente isola a nossa incógnita, o nosso X, que representa o ângulo que a gente deseja saber, e faz a conta e determina esse valor. Então, está somando, a gente passa para o segundo membro da equação subtraindo, efetua os cálculos indicados, 90 menos 26 graus, e a gente chega no resultado. Então, o ângulo complementar ao ângulo de 26 graus é o ângulo x igual a 64 graus. No item B, ideia muito parecida que a gente tem, só que agora a gente está trabalhando o suplemento. Então, é importante a gente lembrar que o suplemento de um ângulo é quanto falta para ele completar 180 graus. Então, eu quero o suplemento do ângulo que mede 42 graus. Então, a gente vai ter um ângulo raso, um ângulo de 180 graus, e a gente tem uma medida de 42 graus. E a gente deseja calcular, precisa calcular, saber qual que é essa medida, esse valor aqui. Então, o que a gente vai fazer? A mesma ideia. Eu tenho que x mais 42 graus é igual a 180 graus. E agora a gente isola, está somando, eu passo para o segundo membro subtraindo, realizo o cálculo e eu tenho então a resposta correspondente ao que a gente precisa. 180 menos 42 graus, 138 graus. Então, o suplementar do ângulo de 42 graus, né, o suplemento do ângulo de 42 graus é x igual a 138 graus. No item C, pede para a gente calcular o complemento da terça parte de um ângulo que mede 42 graus. Então, a terça parte do ângulo de 42 graus. A gente tem que lembrar que esse ângulo de 42 graus, ele é indicado, a terça parte representa para a gente dividir por 3, né? Então, mesma ideia do anterior, eu tenho o complemento, né? Complemento é o que falta para 90 graus. Eu desejo calcular
o complemento da terça parte de um ângulo que mede 42 graus. Então, o ângulo que a gente vai trabalhar é a terça parte do ângulo de 42 graus, ou seja, 42 graus dividido por 3. E eu desejo saber esse valor complementar aqui, tá? Bom, raciocínio análogo ao que a gente já fez. Então, eu tenho que x mais 42 graus dividido por 3 é igual a 90. Repare que a gente consegue simplificar essa fração, lembrando que critério de divisibilidade, 4 mais 2 é 6, eu somo os algarismos, então eu sei que 42 é divisível por 3, 42 dividido por 3, anoto o resultado, 14 graus. Então a gente fez a simplificação da fração, uma divisão exata, e agora eu isolo o valor de x. Então 14 que está no primeiro membro passa para o segundo membro subtraindo, e a gente chega no valor que a gente deseja, o valor de 76 graus. No item D, ele pede o suplemento do triplo de um ângulo que mede alfa graus. Raciocínio também bem parecido, só lembrar nesse momento que o triplo de um determinado ângulo significa multiplicá-lo por 3. Então, eu estou pensando no suplemento, eu estou pensando no ângulo raso, 180 graus, ou seja, esses ângulos somados precisam dar 180 graus. O suplemento do triplo de um ângulo qualquer. Triplo desse ângulo, eu vou representar, por exemplo, por 3α. E eu desejo calcular esse valor de x. Repara que você vai perceber que nesse exercício aqui, a resposta ela vai ficar em função de alfa, né? Vai aparecer ainda alfa, porque x mais 3α é igual a 180 graus. Como ele não indicou o valor de alfa, eu vou ter então que x é igual a 180 graus menos 3α. E a gente tem o resultado, o término desse exercício. Bom, de novo, sugiro, entendeu? Tá legal? Tenta dar uma pausa no vídeo, tenta fazer o próximo exercício sozinho e depois volta para cá. Continuando, o segundo exercício utiliza bastante a ideia que a gente já estabeleceu no exercício anterior, só que agora ele já está te dando para você calcular uma medida x em graus, só que ele apresenta nesse momento as figuras para a gente. Então, no item A, eu vou ter, reparem, implicitamente a informação de que eu estou trabalhando com dois ângulos que são complementares. E por que a gente sabe que esses dois ângulos são complementares? Importante, por causa desse quadradinho com pontinho no meio que a figura dá. Isso indica para a gente um ângulo de 90 graus. Então eu tenho uma divisão, formando então dois ângulos aqui para a gente. Essa medida inferior, ele dá a informação que é x mais 15 graus. O ângulo da parte superior, 2x mais 45 graus. E agora a gente tem condições, então, de calcular o valor de x. O que a gente sabe? Ângulo de 90 graus. Então, somados as duas medidas indicadas, o resultado tem que ser igual a 90 graus. Os ângulos são complementares. Então, fazendo o cálculo, eu vou poder escrever que 2x mais 45 graus, somado com o outro ângulo, que é de x mais 15 graus, tudo isso é igual a 90 graus. Bom, agora é só a gente isolar a incógnita no primeiro membro, deixa a incógnita no primeiro membro, quem é número vai para o segundo membro, lembrando que trocou de membro, troca de sinal. 2x mais x, a gente já pode somar, são termos semelhantes em x, então tem que lembrar que quando a gente não escreve, eu tenho aqui o elemento neutro da multiplicação, o número 1, 2x mais x
3x. Então, a gente vai ter 3x igual a 90. Passo mais 45 para o segundo membro, vai menos 45. Passo mais 15 para o segundo membro, vai menos 15. E a gente sabe que menos 45 com menos 15, a gente chega em menos 60. Tá? E agora eu vou ter que 90 menos 60 é igual a 30. O 3 que está multiplicando, a gente vai passar dividindo, operação inversa. Então, eu vou ter 30 dividido por 3. E 30 dividido por 3, a gente chega no resultado igual a 10 graus. Então, a gente conseguiu determinar o valor de x que nós estávamos procurando, que a gente queria determinar. No item B, também uma informação implícita importante para a gente, que esses dois ângulos são dois ângulos apresentados, eles são suplementares, né? Ou seja, a soma dessas duas medidas é igual a 180 graus. Então, eu tenho a primeira figura. Tenho os dois ângulos apresentados. 3x menos 25 graus. 2x mais 15 graus. E daí agora a gente tem que fazer o raciocínio. Ângulo raso, 180 graus. Então os ângulos são suplementares. Significa que a soma das duas medidas, a soma do primeiro ângulo com a soma do segundo ângulo, tem que ser igual a 180 graus. No primeiro membro, quem tem a incógnita. No segundo membro, quem é número. Lembrar que trocou de membro, troca de sinal. 2x mais 3x, 5x, 180. 15 menos 25, mais 15 menos 25, dá menos 10. Passa para o segundo membro, mais 10. Então, a gente vai ter 180 graus mais 10 graus. 180 mais 10 dá 190. O 5 está multiplicando, a gente já vai passar dividindo. 190 graus dividido por 5. Realizando a divisão, lembra que todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Então, uma forma rápida para a gente pensar, você poderia multiplicar numerador e denominador por 2, você ia encontrar 380 dividido por 10, e a gente chega mais facilmente no resultado 38 graus. Tá? E o próximo item, item C, eu tenho dois ângulos opostos pelo vértice, apresentados aí para a gente. E eu tenho que lembrar que ângulos opostos pelo vértice possuem mesma medida. Então, esse primeiro ângulo é 3x mais 25. E esse segundo ângulo é igual a 55 graus. Ângulos opostos pelo vértice, mesma medida. Então, a gente tem que 3x mais 25 é igual a 55 graus. Isola a incógnita, vou passar o 25 para o segundo membro, troca de membro, troca de sinal. Então, a gente vai ter que 3x é igual a 55 menos 25. 55 menos 25 igual a 30. O 3 está multiplicando, a gente passa dividindo. 30 dividido por 3, a gente chega no resultado final, x igual a 10 graus. Tá bom, pessoal? Bom, tente fazer o próximo item, o item D, e tente pensar um pouquinho no exercício, nos próximos exercícios. A gente volta na próxima aula. Um grande abraço a todos. Até mais.